Fazer contato com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, nós tivemos a decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu 2 processos que poderiam levar o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Operação Tarefa, da Força Tarefa da Lava Jato, a ser punido. Mas existia um outro processo em curso que não foi alvo dessa decisão do ministro Celso de Mello, que dizia respeito justamente a um pedido de providências ajuizado pelo ex-presidente Lula contra o procurador. E esse procedimento estava na pauta do Conselho Nacional do Ministério Público, mas foi adiado. Foi adiado o seu julgamento, e de acordo com o site Conjur, Portela, é a 41ª vez que esse julgamento foi adiado, sendo que essa ação, inclusive, prescreve no próximo dia 13 de setembro. Como que você viu esse adiamento, Portela? É uma blindagem, né, que a gente vê desses órgãos que deveriam funcionar como controladoria, como corregedoria de procuradores, né? A mesma coisa o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em relação ao Moro, quando era juiz. A gente vê abusos recorrentes de procuradores da República, promotores de justiça estadual, de juízes, e esses órgãos como o CNMP, o CNJ, sempre engavetando denúncias graves de abusos, né? E no caso do Deltan, a gente percebia que não seria diferente. Veja, a 41ª vez que se adia o julgamento sem nenhuma justificativa plausível e com risco de prescrição muito próximo. Qual a justificativa democrática que se tem numa situação dessa? Nenhuma, né? Então, a explicação é a blindagem mesmo. A gente vê que, por um lado, o judiciário, né, o STF, tenta aplacar alguns anseios lavajatistas, por outro lado, acomoda os interesses lavajatistas em outras searas, né? Aquela coisa do tom conciliatório, né? Não vamos para cima com tanta força, mas também vamos colocá-los contra a parede quando nos interessa. Então, é esse jogo dúbio que a gente vê nas agências do sistema de justiça em relação à Lava Jato, né? Volta e meia, nós vemos aí ministros do Supremo falando contra os lavajatistas, mas, ao mesmo tempo, a gente vê decisões, inclusive no próprio STF, favoráveis aos lavajatistas, como no caso de suspensão vindo do STF de procedimentos que seriam necessários para apurar essas infrações disciplinares e até crimes cometidos pelos lavajatistas, a exemplo do Deltan Dallagnol. No caso dessa ação que corre no Conselho Nacional do Ministério Público, ela foi protocolada em 15 de setembro de 2016, ou seja, faz quase 4 anos, né? Ela foi protocolada pelo ex-presidente Lula no dia seguinte à apresentação de PowerPoint do procurador Deltan Dallagnol, uma apresentação que vai entrar para a história, infelizmente, do Ministério Público, mas de uma forma negativa, e já existem 5 votos contrários justamente aos métodos adotados por Deltan ali entre os conselheiros, ou seja, existe uma possibilidade, né? São necessários mais 2 votos, ao menos 7, para que ele seja punido. Existe essa possibilidade real do Deltan ser punido, mas o Conselho Nacional do Ministério Público parece que, agindo de forma bastante corporativa, tenta adiar essa possibilidade de punição. O corporativismo, no caso, atrapalha bastante aí, qualquer punição a eventuais irregularidades cometidas pela Operação Lava Jato. Você enxerga assim também, Portela? Antevendo o resultado, que pode ser desfavorável ao Deltan, o CNMP está usando desse tipo de chicana. Então, é claro, para a opinião pública, qual é a mensagem que passa? É que há uma blindagem, né? Há um corporativismo. Você menciona o caso do PowerPoint, que é uma coisa muito grave, né? O pessoal tirou sarro nas redes sociais, fez piada. Para além das piadas, é preciso pensar nesse caso como um caso muito grave de uso da máquina pública, especificamente ali do Ministério Público, da Polícia Federal, para perseguir
oponentes políticos, né? Não é à toa que depois muitos desses lavajatistas foram servir no governo Bolsonaro, seja em postos chaves na Polícia Federal, no Ministério da Justiça. Bom, o principal artífice foi transformado em ministro da Justiça, né, o Sérgio Moro. É grave também a questão de que se usou desse artifício do PowerPoint, desse show, para fazer uma aliança com a mídia, para buscar o linchamento público de uma personalidade, que era o presidente Lula, que era um forte candidato à presidência, né? Então, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista político, esse ato é um exemplo, porque a Operação Lava Jato é cheia de ilegalidades e abusos, mas esse exemplo do PowerPoint é muito significativo para a gente discutir as responsabilidades. Claro, aqui no ponto de vista do CNMP, é uma responsabilidade especificamente jurídica, mas sabemos que isso se dá num contexto maior de disputa política pelo poder. Então, também nós, como cidadãos, como brasileiros, temos o dever de discutir esse caso, porque isso nos trará um ganho coletivo em termos do que se pode e do que não se pode admitir em disputa política, né? Essa é a pergunta, podemos admitir que um procurador da República, que não é eleito pelo povo, que não deveria fazer política, pode agir dessa maneira, politicamente, de maneira escancarada? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer como sociedade brasileira. E o CNMP precisa dar uma resposta do ponto de vista jurídico se tudo isso que foi feito pelo Deltan configura ou não configura infração disciplinar. E nós precisamos dessa resposta. Veja, 41ª vez de adiamento e próximo de uma prescrição, é inadmissível que a gente conviva com um tal corporativismo de maneira tão assim brutal na nossa cara, e que a gente não possa ir para cima do CNMP e cobrar uma posição imediata, de maneira urgente, sobre esse caso, né? Isso é o dever da sociedade brasileira. E quando a gente faz a comparação, né, Portela, entre a lentidão desse processo, por exemplo, no Conselho Nacional do Ministério Público, com a celeridade com que foi tratada a ação penal que resultou na condenação do ex-presidente Lula, o TRF4 julgou em tempo recorde, a própria decretação da sua prisão, ele foi preso 9 meses após a sentença, enquanto outros casos da Lava Jato ali demoravam de 18 a 30 meses, e a gente sabe que parte disso em função justamente do calendário eleitoral, e a gravidade, Portela, porque uma coisa é você julgar um procedimento, né, e outra uma ação penal que resulta na privação de liberdade de uma pessoa. Isso acaba tirando muito da credibilidade do nosso sistema de justiça? Claramente, nenhuma credibilidade diante desses fatos que você expõe. Como confiar no sistema de justiça em que os ritos são atropelados, em que os agentes do sistema de justiça agem de maneira política, usando da mídia, inclusive, para extravasar esses interesses políticos, e aí, quando precisa haver a correção desses desvios, ou há uma omissão, há uma demora ou uma demora injustificada. E, aliás, é bom registrar que isso, tanto a omissão quanto a demora injustificada, daria ensejo, ou na verdade dá ensejo, uma responsabilidade do Estado brasileiro perante o direito internacional, porque aqui nós estamos lidando com direitos humanos garantidos em tratados internacionais, ratificados pelo Brasil, direito ao devido processo legal, à ampla defesa, a um juiz imparcial, e se não há uma resposta no plano nacional a essas ilegalidades, esses desvios, seja omitindo, seja o Estado brasileiro conduzindo as coisas como está conduzindo, de maneira extremamente morosa, isso é passível de ser revisto por exemplo, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e por outras agências de direitos humanos internacionais que possam, ao menos, conhecer dessas ilegalidades e determinar ao Estado brasileiro que tome medidas efetivas para evitar que essas ilegalidades perdurem.
Agora, em relação justamente à questão das ilegalidades que são cometidas e da demora do Estado para responder algumas delas. A gente teve a notícia de que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública forneça aos demais ministros também da Corte os documentos referentes ao suposto dossiê aí que investiga servidores públicos federais e também alguns estaduais. Muitas entidades, inclusive, como a BJD, entendem que essa determinação, que já houve anteriormente, inclusive, em relação ao fornecimento de dados relativos a esse documento, ela tinha sido desrespeitada pelo Ministério da Justiça e agora vem uma nova determinação estendendo isso também para que os outros ministros da Corte tenham conhecimento. Não parece um pouco também moroso, né, isso em relação justamente a algo que é tão grave, que diz respeito à privacidade, à liberdade de expressão enfim, às próprias instituições democráticas aqui no Brasil, Portela, um caso desse ser tão, né, uma leniência tão grande? O judiciário vive nas suas manifestações, aqui eu vou especificar no caso dos ministros do STF, né? O judiciário não é o STF só, né? Mas eu vou especificar aqui, em relação aos ministros do STF. O judiciário vive nas suas manifestações dizendo, estamos em defesa da Constituição, da democracia, mas as ações e as omissões mostram outra coisa. Se nós chegamos onde chegamos, à beira do precipício, não foi sem a colaboração do judiciário, de novo, né? Porque nós já vimos isso acontecer nos anos 60, 70, durante a ditadura civil-militar. O judiciário foi uma peça-chave para que o regime se sustentasse, para que o golpe militar se consolidasse e o regime, nas suas violências cotidianas, se consolidasse. E aqui nós estamos vendo de novo, desde a época do golpe contra Dilma, que o STF poderia ter freado, não freou, alimentou o monstro do autoritarismo e agora posa de Madalena arrependida, dizendo, olha, não, agora, né, o Fachin deu uma declaração extremamente absurda, né, absurda do ponto de vista porque é extemporânea, né, dizendo que o presidente Lula, se candidatasse, seria um bem para a democracia, a candidatura do presidente Lula. Quer dizer, então, onde estava o Fachin no momento em que era preciso decidir sobre a Lava Jato, sobre a prisão do presidente Lula? O Fachin foi um dos grandes defensores da prisão em segundo grau, né? Então, o que a gente vê é o STF muito, para não dizer outra palavra, né, acovardado. E aí, quando precisa que entre em cena de maneira com bastante dureza, acaba sempre aliviando e usando num tom conciliatório com o bolsonarismo, né? Esse é um exemplo do dossiê, dessa demora, e aí, né, pensa, se fosse um cidadão comum demorando para realizar alguma determinação do judiciário, seriam tomadas medidas de força, né? Mas aqui nós estamos vendo esse tom conciliatório. A prisão daqueles bolsonaristas que atacaram o STF e que incitavam as massas a atacar as instituições democráticas, depois acabou que foram soltos, a Sara foi solta, e aí, inclusive, está reincidindo na prática criminosa, né? Experimenta comparar isso com um cidadão comum, o Joãozinho, a Mariazinha, que a gente conhece. Se ela sai da cadeia com uma liberdade provisória, né, que a gente fala, ou seja, não é uma liberdade restrita, ela foi colocada numa liberdade provisória. Experimenta o Joãozinho, a Mariazinha, fazer o que a Sara Winter faz, se ela já não estava na cadeia no primeiro dia já de volta, né? Então, o que a gente vê é esse discurso de duas faces do judiciário representado aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Essa história do dossiê, ela repete também uma história do Brasil, porque o dossiê que nós estamos mencionando, ele ocorreu também durante a ditadura militar e da mesma maneira, um dossiê feito a partir do Serviço Nacional de Informação, do SNI, para apurar quem eram as pessoas que estavam se posicionando contra o governo, inclusive apurando dentro do próprio Estado, para perseguir
oponentes políticos ou pessoas com uma vertente democrática, progressista, dentro do próprio Estado, para perseguir servidores públicos, perseguir deputados que denunciavam os desmandos da ditadura, né? Então, a gente está vendo a repetição da história e a gente se coloca naquela situação de espanto. Como que pode a história já ter ocorrido dessa maneira? O judiciário já participou antes dessa violência contra os cidadãos brasileiros e, novamente, o judiciário faz tudo o que faz, ou, quando não faz, se omite. Então, essa é uma pergunta que nós também temos que fazer. Hoje, a nossa entrevista está cheia de perguntas para os nossos ouvintes, né? Como sociedade brasileira, perguntas necessárias e inadiáveis. São questões relativas justamente a isso que você fala, Portela, da naturalização de tantos absurdos no âmbito jurídico, também no âmbito político que a gente vê aqui no Brasil. Portela, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Bom trabalho. Até a próxima. Conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.